Boa tarde, doutor Gonzalo Vecina. Muito obrigado, muito importante falar com o senhor. A pauta principal e o motivo pelo qual lhe chamamos às pressas é Jair Bolsonaro e essa questão de saúde e, pelo que as notícias dizem, mais uma cirurgia. O que o senhor pode dizer para uma comunidade que está acostumada com as notícias que dizem que pode ser que seja, mas também pode ser que não seja? Como é que o senhor analisa essa questão? Bom, primeiro, eu quero dizer que pode ser que não seja, mas Uhum. os fatos dos quais a gente, aqui na área da medicina, tem notícia, e eu não tive contato com nenhum tipo de proposta de fatos comprováveis, palpáveis, diferentes. O Bolsonaro sofreu um atentado. Eu acho que isso tá adequadamente A galera comprovado. vai ficar brava, doutor. Não, e eu concordo com E o eu senhor. concordo com o senhor. Vamos lá. Eu concordo com o senhor. Fazer o quê? Né? Eu Fazer o quê? trabalho com fatos e eu trabalho no setor saúde, eu tenho boas informações de cotia, né? Então eu sei que ele tomou uma facada, que ele foi operado lá em São João del Rei, em João de São João. Bom, ele foi operado lá em Minas, no local onde ele tomou a facada. Depois ele veio para São Paulo e o nosso abdômen foi feito para não ser violado. Sempre que ele é violado, as coisas não correm bem. Não correm bem porque há instalação de infecção em uma área que por dentro tem, tem muitos micro-organismos, mas no que envolve o nosso intestino, não existe nenhum micro-organismo. Então, quando você tem uma invasão por um tiro ou por uma faca, o que tem dentro das tripas vai para fora. Isso cria uma situação extremamente grave. Né? A gente chama de abdômen agudo, e as vezes em que um abdômen agudo conduz à morte não são poucas, são muitas, né? Por causa da presença de micro-organismos num ambiente que não está preparado para ter micro-organismos, que é onde o nosso sistema digestório fica contido dentro do nosso abdômen. Né? Então, é uma calamidade romper o intestino e o que está dentro do intestino ganhar o espaço do abdômen. Aconteceu isso com o Bolsonaro. Aí você tem que suturar, reconstituir o intestino. Toda vez que nós manipulamos o intestino e depois fecha novamente, nunca volta a ser o que era antes. Em todos os locais em que houve manipulação, inclusive em locais que você não suturou, não fez nada demais, pela simples, pelo simples toque nas alças intestinais, parte delas podem se aderir, elas grudam uma na Hum. outra. O nosso intestino, ele foi feito para receber todo o alimento que nós engolimos, e ele faz dois tipos de movimento para fazer o alimento seguir. Um movimento é um movimento de contração quase que circular, e outro é um movimento de contração horizontal, para fazer o alimento caminhar. Né? Então, ajuda o alimento caminhar a presença de líquidos, a presença de gases, as bactérias que nós temos habitando normalmente o nosso intestino, as bactérias do bem que nós temos junto conosco. O nosso corpo tem mais ou menos 3 trilhões de células. Tem um pouco mais do que 3 trilhões de micro-organismos, de bactérias, fungos, etc., vivendo conosco numa boa.
vivendo em harmonia, algumas ajudando, outras se aproveitando, outras esperando um momento oportuno para desencadear uma infecção. Pois bem, esse grupo vai fazer, então, a comida caminhar dentro do tubo digestório. Quando você rompe através de uma facada e aí precisa reconstituir, uma parte do sistema vai grudar. Isso significa que o avanço da comida pode ser prejudicado e, em determinadas condições, há uma oclusão, fecha. Bolsonaro já teve umas 2 ou 3, não me lembro quantas vezes, episódios de oclusão ou semi-oclusão. A semi-oclusão é menos grave, a oclusão é um quadro muito grave, muito doloroso, e que exige, eventualmente, uma intervenção mecânica. Abrir para retirar o que pode estar fazendo com que o trânsito intestinal deixe de ocorrer. O trânsito intestinal deixou de ocorrer é uma situação extremamente grave, né? Uma das que todos nós já ouvimos falar, conhecemos, é um negócio chamado apendicite, que é a inflamação de um pedacinho do intestino, e essa inflamação ela cresce e se espalha, e a única saída é abrir, fazer a cirurgia, que retira o apêndice e faz a voltar a uma certa normalidade. A normalidade, como é com a qual nós nascemos, nunca mais. Toda vez que ocorre uma intervenção dentro do nosso corpo, nós vamos corrigir algum problema grave. Mas voltar ao que era, nunca mais volta. Sempre vai continuar com problema. O que o Bolsonaro está tendo são consequências da facada e das cirurgias que foram feitas. A primeira, principalmente, foi feita numa situação de emergência, num bom hospital, com uma boa equipe, mas foi um negócio que ninguém estava esperando fazer. Então, fez com o que tinha, do jeito que tinha para fazer. E as intervenções ulteriores, geralmente feitas aí na Redditor e tal, são com excelentes cirurgiões, também foram tentativas de corrigir essas questões desse estrangulamento provocado pelas cirurgias. Não são erros, são consequências, eu diria, naturais da manipulação do nosso intestino. A manipulação do intestino leva a aderências, e essas aderências diminuem o fluxo do intestino, podendo ocasionar uma oclusão, como é a que ele deve estar tendo agora. Muito doloroso, muito perigoso, e tem que ser corrigido o mais rápido possível. O nosso chat está revisitando aqui o episódio da facada e tem muita gente querendo saber qual a sua opinião sobre a falta de sangue. Eu não estou aqui querendo botar em dúvida o episódio, coisa. Vivemos num país livre, as opiniões podem ser ditas, mas eu parto do fato, até por não ser da área da saúde, mas ser historiador de formação e ter um compromisso com o fato muito grande. Tá certo, tá certo. Existe a possibilidade de, quando você tem um ferimento, quer dizer, o objeto, que no caso dele era uma faca, né? Poderia ser um projetil, uma bala de revólver, enfim, não sei o que. O fato é que, uma vez penetrado, o corpo, naquele local de penetração, ele fecha naturalmente. O nosso corpo foi feito para isso, para evitar hemorragias. A hora que você retira, como no caso dele aconteceu, porque não foi uma bala, foi uma faca, e a faca entrou e saiu, a faca entrou, fez algum serviço lá, ou seja, parte do sistema digestório que enfrentou a faca
foi perfurado. Ele teve perfurações no intestino e isso ficou muito claro na descrição dos cirurgiões que o operaram. E eu não tenho dúvida de que nenhum dos cirurgiões que operaram ele, seja o pessoal lá na cidade mineira de São João, seja aqui em São Paulo, não tenho dúvida nenhuma na competência e na clareza ética dos profissionais que o operaram. Os de São João não conheço pessoalmente, mas os daqui de São Paulo conheço pessoalmente e tenho certeza que jamais se prestariam a isso. Tem uma vida acadêmica e também, né, professor, 7 irretocável. anos desse evento, né? Ninguém vai falar nada? Não tenho dúvida. Não tem E sentido. aí penetrou e saiu. Pode ter um mínimo de sangramento, como pode ter muito pouco sangramento. Esguichar sangue, né? Porque não vai esguichar sangue. Se não pegou um vaso importante, não vai ter esguichar sangue. Ah, entendi. E a possibilidade de atravessar o abdômen, que não é a parte, a pele e a musculatura abdominal, não é uma parte tão vascularizada. Não é você fazer um corte no pescoço, você tem a jugular, você tem as carótidas, um monte de vasos tentando levar sangue para o cérebro com pressão alta e os vasos que voltam do cérebro. Então, algum tipo de acidente no pescoço provoca muito sangramento, né? Mas um acidente num membro superior ou inferior, que tem uma musculatura que está sempre trabalhando, o abdômen é um pouco diferente. Tem musculatura, tem artérias, tem veias, tem possibilidade de sangrar? Tem. Como também tem possibilidade do próprio furo, ao retirar, ele se fechar naturalmente, né? E não ter o sangramento. Mas eu acho que essa é uma questão de menos, porque ele sofreu uma facada e ele foi operado várias vezes, inicialmente para corrigir o acidente da facada e depois para corrigir consequências que eu diria naturais, porque uma vez manipulada, o intestino sendo manipulado, a tendência é haver aderências. E essas aderências são responsáveis por uma interrupção de fluxo dos alimentos e dos líquidos que nós ingerimos. E isso é uma situação muito grave. Há possibilidade, doutor, de ele necessitar de algum tipo de procedimento que para isso tenha que sair do país? Hoje, no Brasil, nós temos condição de fazer qualquer tipo de procedimento. O único procedimento que nós não fazíamos até uns 2 anos atrás era transplante de intestino. Mas mesmo agora, nós já temos condição de fazer transplante de intestino e temos realizado, não tem uma história como tem o transplante de coração, transplante de pulmão, transplante de rim, mas hoje nós já temos equipes preparadas para fazer transplante de intestino no Brasil. Muito bem. Pedro Zambarda, o pessoal está mandando perguntas para o doutor, né? Eu acho que a gente pode botar elas aí. O pessoal tá pegando nos pés e no meu pé, porque eu fui categórico. Pra mim aconteceu, gente. Que teve coisa estranha naquele evento? Teve, mas não com a facada em si. Outras coisas.